Nós, pouco antes do intervalo, chegamos a falar aqui nessa questão, quase que uma filosofia, né? Quando falava do Big Bang, aproximava isso a um conceito de início que aproximava da Bíblia. Isso desde o início, eu acho, da humanidade, sempre há uma teoria. Seja a visualização de que vai ter um fundo ou não, Copérnico, Galileu, todas essas questões de exame, os gregos que faziam. Então, para contrapor, Martim, o que existe de concreto que possa ser dito hoje com essa tecnologia de observação, né? Cada dia a gente descobre coisas, né? Descobriu um novo planeta no sistema. É o quê? São melhores condições de visualização? O que é que nós temos de concreto que não seja essa confusão do primeiro bloco, que a gente viu que nem o Big Bang é isso, não é infinito? Pois é, isso é uma coisa muito importante, né? A cosmologia, ela permite, por um lado, abordar aquelas questões mais fundamentais, mais filosóficas, de onde viemos, mas ela é uma ciência concreta. Como você mesmo falou, hoje em dia a gente tem uma quantidade de informação sobre o universo enorme. Comparado assim com 15 anos atrás, a gente teve um salto qualitativo mesmo. E a resposta está aí, é a tecnologia. Quer dizer, entre muitos outros avanços, um dos que mais destaca é ter satélites que foram feitos especialmente para estudar cosmologia, grandes telescópios, são grandes projetos que têm um volume grande de dados, em todas as áreas da astronomia. Você mencionou um planeta novo e a cosmologia não foge a isso. Então agora a gente Por que, por exemplo, que esse planeta não tinha sido descoberto até então? A gente não tinha mirado no lugar certo ou não tinha um alcance de visualização, né? Entre aspas, de máquina? Talvez se tivesse mirado até teria visto, mas acontece que o Sol é muito vasto. E agora, por exemplo, com tecnologia, você pode ter um sistema automático que vai comparar uma foto com outra sem um homem intervir. E nessa comparação aparecer alguma coisa que se moveu. Então isso é um outro exemplo, quer dizer, como é que a tecnologia, tanto de aparelhos para pegar imagens do universo, quanto códigos eletrônicos, automáticos, que podem ajudar a aumentar a nossa compreensão. Então a gente acabou transformando a cosmologia do seu aspecto filosófico, que continua lá, mas também num aspecto muito concreto. Da mesma forma como hoje, se eu soltar uma maçã, todo mundo sabe que ela vai cair, tem coisas do universo que a gente sabe com muita segurança. Então a gente tem uma parte da cosmologia que é física, assim como a física que descreve como a maçã cai no chão, ela descreve como uma galáxia atrai outra ou a própria expansão do universo. Tá, o que é que nós teríamos de concreto? Deixa eu perguntar para o gente. Nessa linha dessas novidades, desses avanços que a tecnologia propiciou na visualização ou no conhecimento, né? Visualização em amplo sentido, do universo, que a gente pode dizer concretamente. Fala-se sempre em visões, tem matérias novas. O que você pode dizer concretamente? O que nós temos de concreto? Concretamente, concreto ficou até redundante, mas vamos lá. Não, talvez a gente tenha dois grandes momentos na cosmologia observacional. O primeiro é, de fato, a comprovação da existência de uma radiação de fundo, que seria um resquício de uma era dessa época muito densa e quente que o universo passou no passado, certo? A comprovação da existência disso é de meados da década de 60. Agora, essa radiação talvez valesse a pena falar que é uma radiação de fótons ou eletromagnética, né? Porque às vezes se fala de raios cósmicos, mas isso são outros tipos de partículas, núcleos de átomos chegando na nossa atmosfera. Essa radiação que o Jaime estava se referindo é a radiação eletromagnética, de ondas eletromagnéticas. Mais concretamente é rádio, né? Até a gente estava comentando aqui entre nós que se você liga a televisão e está aquele chuvisco, as televisões mais antigas, né? Um terço daquele chuvisco são essas ondas eletromagnéticas, essas ondas de rádio, que são esse resquício dessa época quente do universo, que é a radiação cósmica de fundo. Isso é mais concreto, porque eu acho que as pessoas sabem, né? Quando o Sol está em grande atividade, as telecomunicações têm interferência. Também, aí já é uma coisa do Sol, mas um fenômeno parecido. Eu digo, é semelhante a essa coisa. Mas Jaime, vai. E outro grande momento a gente passa agora, que é como você pode estabelecer que determinado tipo de estrela, quando explode, ela explode da mesma forma, um determinado tipo de supernova, a gente pode comparar com segurança brilhos dessas supernovas acontecendo no passado cada vez mais remoto.
e até o passado mais recente. E quando se pôde fazer isso com segurança, nós constatamos que o nosso universo está hoje num estado de expansão acelerada. E esse talvez seja o grande enigma atual da cosmologia. O que estaria a acelerar o universo? Cada processo de progressão geométrica, vamos dizer assim? Por exemplo, algo de aceleração? Em termos. De certa forma. Porque é mais fácil, né? Progressão aritmética geométrica é uma coisa que a gente já sabe da escola. Ao invés de a gente jogar uma pedra para cima, o que a gente no dia a dia espera? É que ela desacelere, pare, e se for o caso, até volte. A gente não vê a pedra ao jogar para cima, cada vez ela ficar com uma velocidade maior. Isso é algo completamente esdrúxulo, né? Se a gente jogasse. Mas é isso que está acontecendo com o universo. Você vê que eles vieram aqui para confundir, ninguém me perde. Então, como explicar isso é um dos grandes enigmas. É difícil, realmente é um conceito, porque a gente está acostumado com o peso da nossa atmosfera. A gravitação, ela só atrai, ela não repele. Isso é algo... E está sendo observado isso. Nessa questão de observação, Nelson, o Jaime falava aqui, me lembrava esse conceito, me parece que é de conhecimento mais amplo. Nós examinamos bilhões de anos por reflexo, por cada tal da velocidade da luz, né? Nós estamos vendo coisas que são retratos pela distância, ou seja, cada vez a gente descobre coisas novas porque elas chegam perto da visão. Gostaria que você explicasse melhor isso, não sei se nem foi claro. Né? Não, isso aí é porque a luz, você tem uma determinada galáxia, né? Que está muito longe, ela emite uma luz, né? Essa luz leva um certo tempo para chegar a nós, né? Porque ela está muito longe, a velocidade da luz é finita, né? Então, essa luz leva um certo tempo. Então, quando chega aos nossos olhos, a gente está observando essa galáxia como ela era há muito tempo atrás, entende? Então, quanto mais longe a gente olha no universo, mais no passado a gente está olhando. E o limite disso é justamente essa tal radiação de fundo, que é uma descoberta extremamente importante para a cosmologia, porque ela não só mostrou que o universo teve uma fase quente. Por que ela mostra isso? Porque o universo, se você volta para trás, como a gente já estava falando antes, né? Quanto mais para trás você volta, mais denso ele era, e nós somos feitos, né, de átomos, né, que é um núcleo positivo e um elétron, e elétrons negativos girando em volta. Quando você vai muito para trás, os choques são tão grandes que esses prótons e esses elétrons não mais ficam presos numa única estrutura chamada átomo e ficam livres. E nessa época, essa luz fica em interação com esses prótons e esses elétrons, essa radiação que estamos falando, né? E nessa época, então, essa radiação era aprisionada. Então, agora, seguindo no tempo, quando se formaram os átomos, essa luz se liberou. Essa radiação, não é bem, é mais uma onda de rádio, como ele está falando. Essa radiação se liberou, né? Então, o olhar sobre essa radiação é o olhar mais remoto que a gente tem, né? A gente olha o universo como ele era há 14 bilhões de anos atrás. E por isso estudar essa radiação é extremamente importante, porque a gente pode dela inferir como é que era a forma do universo há 14 bilhões de anos limite, atrás. eu ia falar desse limite. Esse é o limite máximo que a gente chegou de tempo, quer dizer, ou é o limite de observação? Porque pode ter o de conjectura também, eu digo, o de observação possível. De maneira direta. Que aí você calcula, né, por velocidade da luz, essas coisas. De maneira observacional direta, com um aparelho, detectando partículas diretas, a luz, sim, mas de maneira indireta, a gente ainda pode, através da teoria, falar de coisas um pouco anteriores, como a nucleossíntese, a formação de elementos químicos mais leves, que ocorreu numa época um pouco ainda anterior. Chegaremos a quanto no passado, né? Teoricamente. Se houvesse o Big Bang, eu acho que isso, se houvesse, uma explosão singular, um início de tempo, esses núcleos mais leves ocorreram nos 3 primeiros minutos.
Eles foram formados no que seriam os 3 primeiros minutos. Tá, mas é quantos bilhões de... Não, dessa seriam os ordem de 14 grandeza. bilhões menos 3 minutos. 3 minutos, né? Porque os 14 bilhões já é praticamente é tão grande, já é ali na origem, Já é na praticamente. Posso complementar? Vamos lá. Se a gente pegasse Nelson. digamos que tem esse Big Bang, um instante zero, essa formação do que ele está falando desses núcleos leves começaram a acontecer quando o universo tinha 1/100º de segundo, até mais ou menos 3 minutos, esse processo todo. E essa radiação de fundo que a gente está falando, ela se liberou quando o universo tinha mais ou menos 300 mil anos. E o universo hoje tem mais ou menos 14 bilhões de anos. Então você vê que é uma... Nós estamos falando muito em início, né? Quer dizer, seja pela grande explosão ou não, há uma perspectiva de que, de alguma maneira, isso começou de alguma forma. Quer dizer, de certa forma, isso atrai a atenção de se tem fim, né? Quer dizer, há perspectiva, quando você está expandindo, acelerado. Acaba ou é infinito também? Essa é uma coisa divertida, no fundo, porque com a perspectiva do universo estar em expansão acelerada, a nossa perspectiva é de que a expansão se dê em escalas cada vez menores do universo, que a gente possa vir a sentir isso, primeiro numa escala galáctica, depois na escala do sistema solar, depois na escala planetária, depois na escala das pessoas, assim, e depois na escala dos átomos, etc. Então hoje, a perspectiva que a gente tem, ao invés de um final muito frio, etc., sem graça, não, seria um grande rasgo. Grande rasgo. Todas as coisas seriam rasgadas, porque a escala de expansão do universo chegou à sua própria escala. Certo. O que eles chamam Big Rip em inglês. Tem Big Bang e também Big Rip, um grande rasgo. Claro que nós estamos falando, ninguém se preocupe, que é bilhões para frente, no caso. Bilhões de anos para frente. Muito. Da mesma maneira. Também não temos certeza se for o disso, caso. né? Se for o Isso. A verdade é assim, a gente sabe que se não houve começo, houve uma época em que o universo era realmente muito diferente, muito mais quente. A gente pode olhar essa época e botar um número, 14 bilhões de anos. Com relação ao futuro, aí é que são maiores as dúvidas. Tem essa tal de energia escura, que seria o que faz que esse universo expanda cada vez mais rápido. E aí onde reside parte da ignorância dos cosmólogos hoje. O que é que faz o universo ir cada vez mais rápido? Se a gente souber isso, a gente vai poder ter uma resposta, ou chegar perto de uma resposta do futuro do universo. Por enquanto existem muitas respostas. Uma é esse grande rasgo, mas tem assim um conjunto grande de possíveis respostas. Bem, eu vou deixar a continuidade disso para depois do intervalo, então. Aguarde um instantinho só.